Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Estou mais uma vez acompanhado pelo professor Mohammad Marandi, do Irã. Professor Marandi, muito obrigado por se juntar a mim hoje. Obrigado. É sempre enorme seu ring. Sim, apertem o botão de curtir, pessoal. Vamos entrar nas atualizações mais recentes agora. Isso ajuda a impulsionar o programa enquanto fazemos isso. Então, professor Marandi, precisamos falar sobre essa operação de resgate. Os Estados Unidos estão alegando um grande sucesso nessa operação. Posso abrir aqui agora? Não vou ler tudo, mas aqui está o que Donald Trump anunciou em sua rede Truth Social, falando sobre como nós o pegamos, e que foi uma ousada operação de busca e resgate. Ele está são e salvo agora. Trata-se do piloto do F-15 abatido pelo Irã há 2 dias. O bravo guerreiro estava atrás das linhas inimigas, nas traiçoeiras montanhas do Irã, e tinha o presidente, o secretário de guerra, todos ao seu lado. O Estado-Maior Conjunto, 24 horas por dia. E eles o tiraram de lá. Ele admitiu que sofreu ferimentos, mas vai ficar bem. Mas, professor Marandi, o Irã está dizendo algo bem diferente aqui. E quero garantir que as pessoas entendam essa perspectiva, porque talvez não a ouçam em nenhum outro lugar. O Irã está chamando essa operação de um fracasso absoluto. Aqui está o que, a mídia iraniana, deixe-me só encontrar aqui. Bem, primeiro vamos olhar para as consequências do que eles afirmam que o exército fez. Isto foi o que o Irã divulgou. Estes são os destroços de todas as aeronaves envolvidas nisso. Parece bem vitorioso, não é? Você consegue ouvi-los bombardeando? Consegue ouvir o bombardeio? Eu não consigo, mas acredito totalmente em você. Não sei se o público consegue. Pessoal, por favor, avisem a eles, e eu vou ver. Mas sim, quero dizer, este é o barbarismo que está acontecendo agora no Irã, pessoal. E é isso que as forças especiais dos Estados Unidos, as forças especiais da Força Aérea, estavam fazendo, tentando resgatar o piloto abatido. Foi o que aconteceu. 2 aeronaves MC-130 foram destruídas. 4 helicópteros foram destruídos nessa operação. O Irã está até dizendo que isso não foi realmente uma operação de resgate do piloto, que pode ter havido algo mais por trás. Mas de qualquer forma, esses MC-130 custam $100 milhões, professor Marandi. Sem mencionar o fato de que a justificativa dos Estados Unidos para a destruição dessas aeronaves é que elas ficaram presas na areia ao tentar decolar, o que os obrigou a destruir suas próprias aeronaves. O Irã está dizendo que destruiu sua própria aeronave. Eles não destruíram a aeronave, foi o Irã quem fez isso. E que os Estados Unidos estavam, na verdade, tentando matar o piloto e aqueles que faziam parte da operação de resgate, sabendo que ela fracassaria. Então, antes de tudo, o que você acha disso? Obviamente, há muita névoa de guerra aqui, e os Estados Unidos realmente precisavam de uma vitória. Mas estou curioso para saber sua reação e seus pensamentos, especialmente considerando esta de astecht. Eu não ouvi os iranianos dizerem que queriam matar o piloto. Não. Que os Estados Unidos estavam tentando matar seu próprio piloto. Eu não ouvi isso. Eu mesmo não ouvi isso. Mas o que os iranianos estão dizendo é que esses 2 aviões não ficaram presos na areia, que os aviões foram danificados, foram atingidos no solo, e que foi isso que eu ouvi, que os americanos tiveram que partir. Eles também acreditam que isso não se tratava apenas de resgatar um piloto, mas que os aviões e soldados estavam lá por algo maior. Deu errado, e eles não tiveram tempo de realizar o que quer que fosse que queriam fazer. Então tiveram que recuar rapidamente. Pessoalmente, não acho que isso tenha sido um sucesso de forma alguma. Destruir 2 aviões e 4 helicópteros, e no dia anterior perder outros 2 aviões e 2 helicópteros. Isso não é um bom sinal.
Algumas pessoas diriam, bem, por que não? E esses eram apenas moradores locais, camponeses, pessoas que viviam naquela área. Eles pegaram em armas e foram atrás desses invasores. Mas alguns perguntariam, por que o Irã não tinha suas forças armadas lá? O Irã é um país enorme. Tem o tamanho do Reino Unido, Alemanha e França juntos, e ainda maior. Em algumas áreas, a população é bastante baixa, então as defesas aéreas e a presença militar iranianas tendem a se concentrar onde há grandes populações. E o terreno lá, eu acho, mostra que não há muito acontecendo. Mas de qualquer forma, isso definitivamente não é um sucesso. Ter que destruir e bombardear 2 aviões danificados, ou mesmo que afirmem que não estavam danificados, ainda assim 2 aviões e 4 helicópteros junto com eles. Aparentemente havia 4 helicópteros. Isso não é um sucesso, especialmente se tudo isso foi apenas para resgatar um único piloto ferido. E eu vi algo, acho que foi na Sky News, em que alguém falava sobre esse piloto. Você viu que houve cobertura total. Mas quando massacraram 168 meninas, que é um quarto, não é nenhuma cobertura total. Na verdade, não vimos nenhuma cobertura. Mas uma das pessoas no programa da Sky News estava dizendo que eles estão tentando encontrá-lo e que isso dá um rosto humano à guerra. E eu fiquei pensando, tipo, o cara que bombardeia crianças, esse é o rosto humano disso tudo? Todas aquelas crianças massacradas, todas aquelas mulheres massacradas, todos aqueles trabalhadores em fábricas queimados vivos pelos americanos e israelenses. E o fato de Trump querer mandar o Irã de volta à Idade da Pedra. Você não vê nenhum veículo de mídia ocidental ameaçando mandar o Irã de volta à Idade da Pedra. Essas são ameaças de crimes contra a humanidade. Você não vê nenhuma indignação no The Guardian ou entre esses esquerdistas europeus que fingem ser anti-imperialistas. Você não vê nada de ninguém. Isso apenas mostra a completa falência moral de toda a classe política no Ocidente. E não estou falando apenas de democratas e republicanos. Estou falando também daqueles críticos tradicionais da política externa dos Estados Unidos. Você sabe, a linguagem que Trump está usando para desumanizar as pessoas. E claro, todos eles são cúmplices. Quero dizer, todas essas pessoas vêm dizendo que o regime iraniano é isso e aquilo, e mentindo. Até pessoas como, enfim, até os chamados esquerdistas e outros que estão meio à margem da esfera política dominante, que por um lado dizem não ataquem, não bombardeiem. Sim, eles são maus, são perversos, assassinam, massacram dezenas de milhares de manifestantes pacíficos e todo esse absurdo. E claro, justamente hoje, Trump admitiu que estava enviando armas aos manifestantes, segundo jornalistas da Fox News que conversaram com ele. Mas é claro, tudo isso já é história antiga. Eles só vão repetir o mesmo absurdo repetidas vezes. Mas é realmente impressionante que estejamos vivendo em uma época em que o líder dos Estados Unidos pode ameaçar mandar pessoas de volta à Idade da Pedra repetidamente. E ninguém, absolutamente ninguém, diz, esse é um monstro. Esses são monstros que estão no comando. E isso basicamente significa que todos eles são monstros. Isso significa que todos no The New York Times, The Guardian, The Washington Post, Fox News, MSNBC, BBC, todos são monstros. Não há diferença entre nenhum deles, porque muitos têm contas no Twitter. Não vejo nenhum deles gritando e arrancando os cabelos por causa dessas ameaças feitas contra o povo iraniano. Mas de qualquer forma, isso não é uma vitória, mesmo que finjam que seja. Essa guerra deveria ter acabado em 2 dias, e então nossos mísseis deveriam encerrá-la em 1 semana. E aqui estamos, na 6ª semana, e os iranianos estão atacando com força. Alvos nesse regime sinistro de apartheid, nesse regime genocida e em todo o Golfo Pérsico, ativos ligados aos Estados Unidos. E está claro que o Irã está no controle. Então, se tudo isso é uma grande vitória para Trump, bem, tudo bem.
Pois é, as pessoas podem esquecer, especialmente no Ocidente, que esse F-15 foi abatido ao tentar entrar no espaço aéreo iraniano, no sul. E o que ele estava tentando fazer? Bem, obviamente ia realizar ataques contra o Irã, provavelmente, se não totalmente, contra civis iranianos e infraestrutura civil. Então é realmente por aí que deveríamos começar. Claro que a grande mídia ocidental não faz isso. Mas aqui está a notícia farsesca. Não consegui encontrar o link, mas veio de alguém. Só uma coisa antes de você continuar. Sim, claro. Agora, quase exclusivamente, os alvos são civis, porque eles não conseguiram destruir as capacidades de defesa do Irã. Elas estão todas profundamente subterrâneas. A Força Aérea do Irã está em túneis subterrâneos, assim como suas defesas aéreas. Eu publiquei um vídeo mostrando as defesas aéreas do Irã bem abaixo do solo. Eles as retiram quando precisam delas. A Força Aérea as traz para fora quando é necessário. A Marinha do Irã, como acho que já mencionei no seu programa, também está profundamente subterrânea ao longo da costa do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. Lanchas rápidas com mísseis, todas preparadas. Eles não destruíram nada de significativo na Marinha. Bombardearam alguns navios que estavam no porto, que não eram usados em combate. Portanto, a Força Aérea, as defesas aéreas e, claro, as cidades subterrâneas de drones e mísseis, suas fábricas, estão todas intactas. E é por isso que o Irã está lançando mísseis e drones diariamente. É por isso que eles ainda estão derrubando aviões. Eles ficam frustrados e começam a bombardear navios, cada vez mais alvos civis. Eles bombardeiam blocos de apartamentos, bombardeiam hospitais. O que eles têm feito nos últimos dias é procurar novos tipos de infraestrutura civil para atacar. Então agora estão mirando nas universidades. Eles bombardearam a Universidade Shahid Beheshti há alguns dias. E antes disso, outra universidade técnica em Teherã. Eles estão bombardeando universidades, estão bombardeando, sabe, todo tipo de infraestrutura civil. E claro, simultaneamente no Líbano, eles estão bombardeando. E hoje bombardearam uma ambulância no Irã, como tem feito regularmente. Quando vem uma ambulância, eles a bombardeiam. Bombardeiam motoristas de caminhão. Talvez eu já tenha te contado isso da última vez, não tenho certeza se estou me repetindo, desculpe. Um amigo meu, o cunhado dele tem um negócio e contratou 2 caminhoneiros para levar mercadorias de sua cidade para outra. Eles os bombardearam, mataram os 2 motoristas e destruíram os 2 caminhões que pertenciam a eles. Então, sabe, é esse tipo de coisa. Eles bombardearam uma grande ponte que tinha acabado de ser concluída. As pessoas estavam... Na ponte de Karaj, é assim que se chama? Sim, em Karaj. E era recém-construída. Acho que estava prestes a ser inaugurada. As pessoas faziam piqueniques debaixo da ponte, e então muitas ficaram gravemente feridas e muitas morreram. Famílias, crianças, quando todos os escombros e estilhaços caíram sobre elas. Mas no Ocidente, tudo bem. Quero dizer, o New York Times não se importa. O Guardian não se importa. Apenas 4 ou 5 noites atrás, eu disse isso em outro programa, bem perto de onde estou agora, a no máximo 15 ou 20 minutos a pé, em um lugar aqui perto chamado Praça Artesh, eles bombardearam uma reunião de pessoas. Eu já falei sobre essas reuniões. Todas as noites há encontros de pessoas em Teherã e em todo o país, em desafio ao regime Trump e à coalizão Epstein. E eles dispararam mísseis contra elas. Apenas 15 minutos daqui. Uma mulher foi morta. Eles mataram uma manifestante. Alguém que estava defendendo a Constituição e as Forças Armadas, e eles fizeram isso. Acho que te contei na última sexta-feira do Ramadã, eu estava lá, e há imagens disso. Acho que você provavelmente se lembra. As pessoas estavam nas ruas, e eles bombardearam o local. Lançaram mísseis contra a manifestação. Há, na verdade, imagens muito marcantes de uma jovem, uma estudante de doutorado da Universidade de Teherã, falando sobre por que as pessoas não fogem e por que elas gritam Allahu Akbar.
E enquanto ela falava, um míssil explodiu atrás dela. Não sei se você viu esse vídeo. Você pensaria que na mídia ocidental esse vídeo se tornaria viral, que ela seria convidada para todos os canais de notícias, BBC, Sky News, ABC, NBC, CBS. Quero dizer, ela estaria em todos os lugares contando sua história. Uma mulher, sabe? Mas eles não fazem isso. Isso, sabe? Isso vai contra as regras. Então todas essas jovens mulheres que estão nas ruas à noite sob fogo, elas não entram em pânico, não fogem. Ou durante o dia, quando se reúnem, essas adolescentes que poderiam simplesmente brincar, ir para casa e fazer o que adolescentes fazem, elas mantêm sua posição nas ruas. São essas que eles querem emancipar. Essas mulheres, essas jovens mulheres têm que ir emancipar esses, sabe, ativistas ligados ao regime nos Estados Unidos e por toda a Europa. E esses falsos esquerdistas e ex-candidatos presidenciais e ex-ministros do governo grego. Não sei se você está ouvindo. O carro está fazendo um bombardeio em tapete. Bomba após bomba após bomba. Isso é bombardeio em tapete. É. Pois é. Professor Armani, quero dizer, todos esses são ótimos pontos. Acho que é por isso que nunca veremos uma vitória dos Estados Unidos nessa guerra, porque são as pessoas, os iranianos comuns, junto com seu exército. Eu não consigo. Talvez o público consiga. Eu não, porém. Mas já ouvimos isso antes neste programa. É sem dúvida um crime absoluto o que está acontecendo agora. Só um segundo. Sim. É uma manifestação. Estão reunidos. Uma explosão. Pense. Essas explosões. Muito perto daqui. Há pessoas nas ruas muito perto daqui. Eles ainda estão bombardeando. Enfim, vamos. Criminoso absoluto. E bem, só para encerrar esse ponto sobre o que aconteceu nessa operação ridícula em Serrano, isso está em linha com tudo o que você disse. Isso é de acordo com a Fast News, citando fontes locais. Claro, nós já falamos sobre a destruição das aeronaves, aviões de transporte e helicópteros. Eles também mencionam drones Reaper e drones Hermes. Mas aqui está a questão. Fontes de campo relatam a morte de várias forças americanas. Acho que o Irã disse que cerca de 9 pessoas foram mortas do lado deles, mas não está claro quantos americanos morreram na chamada operação, que nem sabemos se era uma operação de resgate, para começo de conversa. Muita névoa de guerra, e tudo isso vem do professor Morandi. O CENTCOM permaneceu em silêncio durante todo esse episódio, desde o início da queda da aeronave até agora. E agora temos o professor Morandi. Como você pode ouvir, as bombas estão explodindo atrás de você. Teremos Donald Trump na Páscoa. As pessoas precisam lembrar, hoje é domingo de Páscoa, certo? Esta é supostamente a Guerra Santa, o presidente super piedoso que ele afirma ser. No domingo de Páscoa, ele está dando ultimatos, professor Morandi, ao Irã. Ultimatos absolutamente ridículos. Aqui estão eles. Hoje ele disse, terça-feira é o dia da usina e o dia da ponte, tudo junto. Não haverá nada igual. Abram o maldito estreito, seus malucos, ou vocês viverão no inferno. Apenas esperem. Louvado seja lá. E então, professor Morandi, ele anunciou o horário do prazo final. Aqui está. Que, aliás, é um prazo adiado, 20 horas, horário do leste, 34 horas. Então... It's had a dismembered. We've seen it before. Em termos do formato geral da guerra, os bombardeios continuam. A mídia dos Estados Unidos, no entanto, está noticiando que esses bombardeios terão que usar armas diferentes, muito em breve, porque estão ficando sem esses mísseis de longo alcance JASSM. Podemos ver mais F-15s, mais F-35s, mais aeronaves sendo abatidas em breve, já que terão que se aproximar mais. Mas o que você acha dessas ameaças no domingo de Páscoa? Tão de mau gosto, repugnantes e totalmente racistas, sabe, mencionando Alá?
Quero dizer, como você reage a isso? Como você acha que o Irã está reagindo a isso? Ele é um psicopata. E os iranianos estão, bem, ele é um psicopata. E os iranianos, em particular, estão enojados com aqueles iranianos da diáspora que têm pedido a guerra. Sabe, havia uma dessas mulheres da diáspora. Aparentemente, eu mesmo não vi isso. Ela foi a um programa e ficou pedindo para o Trump bombardear o Irã. Aí o apresentador disse: bem, você sabe, alvos civis também estão sendo atingidos, como ele atingiu uma ponte. E ela respondeu: não, ele não fez isso. Ele sempre mente, ele não atingiu a ponte. Eu não vi isso pessoalmente, estou um pouco vago, posso estar errando um pouco. E então o apresentador disse: mas ele afirmou que atingiu a ponte. Então, como ela estava dizendo que ele não atingiu a ponte, o apresentador repetiu: bem, ele afirmou que atingiu a ponte. Ele disse: não, bem, o Trump sempre mente. Então é assim que essas pessoas se tornaram tão desconectadas da realidade, ao vivo, para justificar os crimes que estão sendo cometidos contra o povo iraniano. E claro, aqueles apoiadores de Trump, a base MAGA, todos estão implicados em crimes contra a humanidade porque os apoiam. Então são cúmplices. Mas também todos aqueles que repetiram as mentiras das 30 e tantas mil, ou agora o Trump diz 40 e tantas mil hoje. Ele disse 45 mil, mais ou menos. Aqueles que repetiram essas mentiras, seja como é o nome daquele cara, tanto faz. Seja Matt not Mission Bet Wissand. Todas essas pessoas são cúmplices de crimes contra a humanidade. Cada uma delas. Aqueles que repetiram as mentiras de 35 mil, 80 mil, 20 mil, 10 mil. O regime assassinando pessoas nas ruas, todos eles são criminosos. Cada um deles. Todos são criminosos. Sim, sim. E por algum motivo, agora que chegamos a esse ultimato, mais um de Donald Trump, o Dropsite News está dizendo que todo o raciocínio dele neste momento é que ele quer encerrar essa guerra em alguns dias. E se não conseguir, ele simplesmente quer explodir tudo, mandar tudo para o inferno. É assim que ele está pensando sobre isso. Mas o Irã não parece abalado com isso. E agora, até a grande mídia ocidental precisa admitir que não apenas o Irã não está abalado, como também tem os meios para não estar. Não é apenas psicológico. Há uma base material para o fato de eles não estarem abalados. É porque eles podem continuar. Antes do programa, estávamos falando sobre esses engodos, e o New York Times está admitindo que o Irã está rapidamente reparando seus bunkers de mísseis, de acordo apenas com a inteligência dos Estados Unidos. E essas são estimativas conservadoras, avaliações conservadoras. Mas aqui diz que o Irã está implantando um número significativo de iscas, e os Estados Unidos não têm certeza de quantos dos supostos lançadores que destruíram eram reais. Embora os Estados Unidos tivessem uma estimativa do número de lançadores de mísseis iranianos antes da guerra, esse número não era preciso. Tem sido difícil avaliar quantos lançadores podem estar em bunkers ou cavernas, atingidos por ataques aéreos americanos ou israelenses. Então eles nem têm certeza. Durante toda essa guerra, além dos civis, da infraestrutura, de qualquer outra coisa que tentaram atingir, eles nem sabem se estão acertando alguma coisa. E o Irã está mostrando isso todos os dias. Quero dizer, ontem, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Haifa, cada Barashiba. Esses são locais israelenses. Todo dia. Todos os dias. Não para. E isso me faz pensar, professor Rodney, esse ultimato é totalmente sem sentido. E o senhor acredita que os Estados Unidos, Donald Trump, estão realmente tentando buscar uma saída rápida dessa situação? Donald Trump is really trying to seek a quick exit out of this. Bem, há várias coisas que precisamos discutir. Uma delas é que sim, ele está procurando uma saída. E enquanto falamos, ele aparentemente está em busca de uma. Mas precisamos ver o que ele realmente vai fazer. Porque o que ele propôs antes era um completo absurdo. E os iranianos não vão aceitar isso. As exigências iranianas são bastante claras,
E é claro, o ponto central de todas elas é o controle do Estreito de Hormuz. Não tenho dúvida de que após esta guerra, eles continuarão controlando o Estreito de Hormuz. Já 2 países, além de Omã, no Golfo Pérsico, conversaram com os iranianos e concordaram em trabalhar dentro da estrutura nova situação. Então, temos que ver o que Trump faz, porque nada do que ele diz tem qualquer significado. Ele muda de posição o tempo todo, e uma assinatura de Trump não significa nada. Ele é um mentiroso quanto mais, um psicopata. Portanto, para os iranianos, negociar com os Estados Unidos não faz sentido. Os fatos concretos precisam mudar, não apenas no Golfo Pérsico, mas em toda a Ásia Ocidental. Os fatos concretos precisam mudar. Parte dessa mudança, o Irã já está implementando. Está mudando o status quo, mudando o status do Estreito de Hormuz. Isso é permanente, e não há nada que os americanos possam fazer a respeito, ou seja, o regime em Washington. Mas teremos que ver como isso vai se desenrolar. Se ele realizará mais alguns ataques monstruosos contra o Irã, isso ainda está por ser visto. Como já discutimos repetidamente antes, e como venho dizendo há 7 ou 8 anos, na verdade alguém me lembrou que eu falei na Press TV anos atrás. Não sei onde está o vídeo, mas anos atrás, antes do Corona, alguns anos antes do Corona, eu disse que, se algo como o que estamos vendo hoje acontecesse, o Irã destruiria todos os países do Golfo Pérsico. E isso viralizou. Foi muito que isso que war. E isso não é novidade. Desde o início estava claro como o dia que esse tipo de agressão levaria a esse tipo de resposta. E para Trump e os Estados Unidos não saberem quantos mísseis temos, e então, com base nessa ignorância, iniciarem uma guerra, sem saber que já havíamos feito o desdobramento. Eu sabia que havíamos feito o desdobramento. Eu sabia, e não estou no governo. Eu sabia que havíamos implantado dezenas de milhares, se não mais, de iscas, e muitas delas são muito avançadas. Acho que várias são chinesas e realmente produzem calor, certo? Então eles vêm bombardeando, defesas aéreas falsas, aviões falsos, lançadores de mísseis falsos, caminhões falsos, há semanas. E continuam fazendo isso, gastando bilhões de dólares e desgastando seus jatos, destruindo iscas. Não sei quanto custa cada uma, provavelmente o mesmo que um drone. Mas de qualquer forma, o fato de eles não saberem disso. Bem, por outro lado, eles não sabem nada sobre o Irã. O que eles sabem, se continuam dizendo que o chamado regime é impopular, que mata seu próprio povo, ora, o povo é quem está nas ruas, e são eles que desafiam os ataques aéreos. Então, onde estão aqueles intelectuais públicos americanos e europeus que têm falado bobagem sobre o Irã e contribuído para essa narrativa de um regime impopular? Eles estão completamente errados. Ninguém vai se unir em torno da bandeira de um governo que mata seu próprio povo. Há dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Ninguém deveria acreditar nessa mentira. Eles usam esse argumento de união em torno da bandeira para dizer que, apesar de tudo, o povo ainda apoia o governo. Não. Se tivessem matado manifestantes pacíficos e ainda assim dezenas de milhares de pessoas estivessem nas ruas, isso seria impossível. Quem se reuniria em torno de uma bandeira dessas? Ninguém. É por isso que o regime de Saddam Hussein desabou tão facilmente. Foi por isso que foi uma vitória sem esforço, porque as pessoas estavam enojadas e cansadas do regime. A única razão pela qual Saddam conseguiu lutar contra o Irã foi porque ambos os blocos o apoiavam. Deram-lhe armas químicas. Todos os regimes árabes o financiavam, enviavam tropas para ajudar e mandavam pessoas para trabalhar, para que ele pudesse levar cidadãos comuns às linhas de frente e outros para ocupar seus empregos. Foi por isso que ele conseguiu lutar. Quando tudo isso acabou, quando os americanos invadiram o Iraque, não houve resistência real. Só depois que o regime caiu é que começamos a ver as pessoas resistirem gradualmente, mas não por Saddam Hussein. Portanto, essa história de unir-se em torno da bandeira
não é um argumento válido. Sim, eles se uniram em torno da bandeira, mas em torno do que consideravam ser o governo legítimo. Essa é a realidade. Mas essas pessoas no Ocidente são tão ignorantes sobre a realidade no terreno, nas ruas de Teherã, quanto sobre a realidade subterrânea, nas bases de mísseis, bases de drones, bases navais, bases da Força Aérea e bases de defesa aérea do Irã. Sim, se alguém soubesse algo sobre história, se o governo iraniano realmente estivesse fazendo o que os Estados Unidos, a grande mídia corporativa, os think tanks, o Pentágono e a CIA dizem sobre o Irã, se isso fosse verdade, eles estariam se alinhando com o Irã. Eles não estariam em guerra com o Irã. Sabe, Dani, há um bom livro que eu recomendo que todos os seus espectadores leiam. Na verdade, já falei sobre ele em outros lugares. Chama-se Going to Tehran, escrito por Flint e Hillary Leverett. Eles trabalharam na Casa Branca sob Condoleezza Rice. Ele era chefe de assuntos do Oriente Médio e ela era chefe de assuntos do Golfo Pérsico no Conselho de Segurança Nacional. Pessoas muito importantes. Foi lá que eles se conheceram e se casaram. De qualquer forma, eles acabaram se demitindo por causa da guerra do Iraque e escreveram Going to Tehran. O livro trata de muitos dos mitos sobre o Irã e eu acho que vale muito a pena ler. And I think it's very much worth reading. But also the whole the book is based. Mas além disso, o livro basicamente diz que os Estados Unidos deveriam tentar chegar a um entendimento com o Irã. Ele fala sobre a história do Irã. Existem pouquíssimos bons livros em inglês sobre o Irã. A maioria é praticamente lixo, mas esse é realmente muito bom. Eu não concordo com tudo que está nele, mas é um livro muito bom. E veja, eles foram atacados tanto por democratas quanto por republicanos. Toda a mídia corporativa os atacou de todos os lados. E essas não eram pessoas de esquerda ou, sei lá, figuras políticas obscuras. Eram pessoas que estavam no centro de tudo o que estava acontecendo. E assim eles foram atacados e marginalizados. Mas se as pessoas tivessem ouvido em vez de atacá-los, não estaríamos onde estamos hoje. Em vez de ouvir o que Joe Kent admite terem sido os sionistas e o regime israelense que empurraram os Estados Unidos para a guerra, se os analistas americanos tivessem ouvido essas pessoas, mas eles não podem, porque recebem seu dinheiro desses oligarcas e da classe Epstein. É por isso que todos os analistas escrevem do jeito que escrevem. É por isso que todos os especialistas publicados por grandes editoras escrevem do jeito que escrevem, porque é assim que se ganha vida. E foi assim que essas duas pessoas foram marginalizadas. Hillary Mann Leverett é judia. Sabe, foi atacado e difamado, mas é um bom livro para ler. De qualquer forma, os Estados Unidos escolheram a morte e a destruição nas últimas 2 décadas e meia. E acredito que todas essas guerras que vimos, essas incontáveis guerras, foram para nos levar a esta guerra. Lembra do que Wesley Clark disse? 7 países em 5 anos terminando com o Irã? Bem, esses 5 anos viraram 25 anos, mas foi isso que aconteceu. Sim, foi isso que aconteceu. E o Irã vem se preparando a cada passo do caminho. Então isso levanta a questão, professor Moran. Se olharmos para o cenário do que o General Wesley Clark disse, muitas pessoas observaram que Líbia, Síria, Líbano, acho que Somália, Sudão, Iraque, e depois, ou foi o Afeganistão, acho que foi Afeganistão, Somália e depois Iraque. Todos esses países enfrentaram alguns níveis muito extremos, outros menos extremos de destruição. E muitos observam que o Irã é o único que restou. Mas agora, quando leio os relatórios sobre o que o Irã está dizendo sobre sua Operação Verdadeira Promessa 4, há toda uma seção sobre coordenação conjunta com o Hezbollah, o Iraque e o Ansar Allah no Iêmen. Isso é grande, sabe? Parece que foi uma surpresa o fato de que todos os dias agora ainda há ataques, apesar de... Em que semana estamos? 5ª semana de ataques exército em Israel?
É sexta semana. Ah, sim, já estamos na sexta semana. Acho que é o primeiro dia da sexta semana. Agora que chegamos aqui, professor Morandi, essas operações não estão diminuindo. Quero dizer, só ontem, o Kuwait foi atingido com força, instalações de energia, assim como uma base naval. Então, ataques a instalações de energia e a uma base naval. O Irã está dizendo que matou 25 militares norte-americanos nos Emirados Árabes Unidos durante a noite. Alvos israelenses foram atingidos e vários navios no Estreito de Hormuz foram impedidos de passar. Então o Irã está muito ativo, apesar de supostamente estar isolado, se considerarmos o cenário que deveria ter acontecido. Então, o que deu errado aqui, professor Morandi? E como isso molda o futuro de como essa guerra vai terminar? É a arrogância do império. Sabe, eles subestimam o outro. O outro é atrasado. É do terceiro mundo, como gostam de dizer. São despóticos, estão arruinados, não são sofisticados como nós. São jockeys de camelo, são areia isso ou areia aquilo. É assim que pensam. Olham de cima para todos os outros e agora tem que encarar isso. A realidade é que o Irã é um país muito sofisticado, sob sanções de máxima pressão. E enquanto os Estados Unidos vêm minando o país por meio do terrorismo, como vimos há 2 ou 3 meses, durante aquela insurreição armada que essas elites ocidentais fingem que não aconteceu, apesar de tudo isso, o Irã conseguiu desenvolver tecnologia própria, ter sistemas de mísseis avançados e sistemas de defesa aérea avançados subterrâneos, e ainda estamos vendo esses sistemas sendo usados. Os iranianos têm sistemas de mísseis melhores do que os dos Estados Unidos, apesar de tudo isso. E então você tem uma nação, um país cujo líder foi martirizado no primeiro dia da guerra. E assim, nossos comandantes seniores não estavam com ele. Eles estavam em outro lugar, em uma reunião diferente. Ele foi martirizado. Recusou-se a deixar sua casa porque disse que muitos iranianos comuns não tinham para onde ir. E apesar de perdermos aqueles comandantes e ele, em 1 hora, a resposta militar começou. Mesmo sem termos um líder por uma semana, o país permaneceu completamente estável. Não houve corrida a lojas, supermercados, postos de gasolina, em lugar nenhum. Nem por um dia, nem por 1 hora. Tudo continuou normalmente. E isso basicamente porque o povo estava com o Estado, com a República Islâmica. E basicamente, por uma semana inteira, antes, de acordo com a Constituição, um novo líder foi escolhido, e eles estavam liderando o país. A população estava liderando o país. O povo estava no comando. Eles estavam administrando a burocracia e as forças armadas sem um líder. Claro, a Constituição determina que uma liderança de 3 pessoas deve assumir o comando, mas você sabe, sob aquelas circunstâncias em que a superpotência e todos os seus representantes regionais e até países como o regime do Azerbaijão e o regime de Erdogan estavam contribuindo para a guerra de diferentes maneiras, como permitindo que aviões AWACS sobrevoassem, foi algo notável. E claro, eles estavam fornecendo combustível barato ao regime israelense para ajudá-lo a realizar seu genocídio em Gaza. Apesar de tudo isso, vimos a resiliência do povo iraniano manter o país não apenas de pé, mas criar essa resistência impressionante e extraordinária, em que o Irã se levantou contra o Ocidente coletivo. Quero dizer, os regimes ocidentais têm medo demais de trazer seus navios e soldados para cá porque sabem o que aconteceria, mas contribuem de outras formas para a guerra, ajudando os Estados Unidos. Sabe, essas ditaduras árabes, toda essa frente foi criada contra o Irã e aquele eixo de resistência. E a propósito, o mesmo pode ser dito sobre o Líbano. Já tivemos essa discussão várias vezes. O Hezbollah é incapaz, está morto. As gist muito antes que fosse. Estava morto. Mas agora estamos vendo o Hezbollah, e o regime israelense está tão frustrado que, em vez de atacar o Hezbollah, ataca casas e apartamentos. A mídia ocidental contribui para isso. Uma mídia controlada ao estilo Epstein.
Seus jornalistas estão em Beirute. Em Gaza, fingiam que, como não estavam lá, não podiam confirmar nada, mas eles estão em Beirute e ainda assim não contam a história. Dirão que o Hezbollah está atacando ou que o regime israelense está atingindo redutos do Hezbollah em Beirute. Em outras palavras, bombardeando blocos de apartamentos e massacrando pessoas. Assim, a mídia ocidental tenta encobri-los o máximo possível, embora todos esses jornalistas saibam que estão mentindo e enganando o público. Então, de modo geral, estamos vendo erro de cálculo após erro de cálculo. Seja em relação ao apoio que o Irã tem entre o povo, a eficácia ou não de suas capacidades militares, ao apoio público ou popular ao Hezbollah, ou a sua capacidade de resistência. E claro, há também o Iraque e a resistência no Iraque e no Iêmen. Se os Estados Unidos escalarem o conflito sob Trump, não tenho dúvida de que se ele atacar a infraestrutura vital do Irã, o que seriam crimes contra a humanidade sobre os quais ele se gaba abertamente. E ninguém no Ocidente parecer se incomodar com isso, então faremos o mesmo. Toda a infraestrutura dessas ditaduras familiares árabes desaparecerá em 3 ou 4 dias, e esses regimes entrarão em colapso. O Irã não entrará em colapso, mas esses regimes sim. Eles vão desaparecer. E sempre que houver um novo regime, eles certamente estarão próximos do Irã. Aqueles escravos, servos contratados e trabalhadores, muitos deles nem são desta região, talvez acabem controlando o país. Quem sabe, o povo do Bahrein finalmente poderá ter seu próprio governo, e no Kuwait e em outros lugares, eles finalmente poderão ter um governo sem um déspota. Então, não acho que os americanos... Não tenho dúvida de que os americanos não terão vantagem. Todos os seus ativos no Golfo Pérsico, valendo trilhões, desaparecerão. E não haverá mais petróleo, nem gás, nem petroquímicos. Nada saindo do Golfo Pérsico por anos. Então, mesmo que tenhamos um acordo e o Estreito de Hormuz esteja aberto, se não houver navios, nem petróleo, nem gás, nem GNL, nem fertilizantes, então qual é o sentido? Sim, e se essas forem as condições materiais, professor Money, que muito provavelmente serão as condições reais, então o que temos é, como o senhor previu, e já disse aqui muitas vezes, uma crise econômica global. Essa será a situação. E já estamos caminhando nessa direção. E então imagine, Mike, vamos apenas olhar para a Índia. Vimos como o regime israelense não se importa com o povo indiano, nem com mais ninguém. Muitos indianos, infelizmente, por causa de sua visão de mundo, apoiam o regime israelense e suas políticas genocidas. O que essa guerra israelense contra o Irã causou? Causou o fechamento do Estreito de Hormuz, e agora o regime israelense continua tentando escalar o conflito e destruir a infraestrutura do Irã para forçar o Irã a fazer o mesmo. Então, o que vai acontecer com a Índia? A economia indiana vai implodir. Ela já está em sérios apuros. O governo indiano vai resistir. Haverá crise no país por anos. O país é, em grande parte, muito pobre. Então, sabe, Índia, Brasil, todos os países, todos vão enfrentar um futuro muito sombrio por causa do sionismo, por causa de Israel, por causa de Netanyahu e Trump. Sim, e eu só quero deixar isso claro para alguém. Sabe, eu tenho este artigo aqui no canal. Quero dizer, todas as fontes que usamos aqui no canal para os temas que discutimos, especialmente sobre guerra, certo? Tudo o que temos com guerras é, temos o Irã, temos o que o Irã está dizendo e o que o Irã está divulgando em sua mídia, além de outros tipos de informações que nos ajudam a entender o lado dos Estados Unidos e o lado israelense. É basicamente isso. É assim que conseguimos extrair informações sobre o que está acontecendo. Agora, a mídia israelense é sempre tão interessante, professor Morandi, porque embora a Hasbara e a inclinação para mentir sejam muito fortes, a força da mentira é realmente forte em Israel. Ainda assim, é tão, como diriam os Magachuds, uma verdadeira nevasca, ou seja, extremamente sensível. Ele realmente não consegue lidar com qualquer reação, qualquer resposta, qualquer retaliação, qualquer resistência a ele. Quando isso acontece,
entra automaticamente em pânico e começa até a divulgar algumas verdades em meio a todas as mentiras. E aqui está uma delas. As FDI admitem que Israel superestimou os danos ao Hezbollah e acreditam que o Irã pode continuar lançando mísseis enquanto a guerra durar. Você verá isso. É do Times of Israel. Verá em praticamente toda a mídia israelense quase todos os dias. Vai encontrar essas pequenas pepitas de verdade. E veja, apenas ontem, o presidente Rouhani e o Hezbollah disseram que atingiram ativos navais israelenses. Quer dizer, isso é apenas o nível de retaliação que Israel e os Estados Unidos enfrentam. Não fica, apesar do que Pete Hegseth diga, menos severo. Parece que é tão severo quanto, ou até mais severo, especialmente à medida que as consequências se acumulam ao redor de Israel. Interceptadores de defesa aérea diminuindo, mísseis de longo alcance de ataque indireto escasseando. E claro, o fato de que quanto mais tempo o Irã resiste, mais os Estados Unidos e Israel começam a entrar em pânico sobre como conseguir o que querem com isso, e passam a tomar decisões realmente desastrosas, como, por exemplo, enviar tropas americanas para o Iraque. Quer dizer, esse tem sido o nível de escalada que temos testemunhado, Morand. O que você pensa sobre isso? Como você vê a trajetória geral, considerando que recebemos especialmente de Israel? Os Estados Unidos, na verdade, provavelmente agora que se colocaram na linha de frente, parecem ainda menos confiáveis do que a mídia israelense em pânico neste momento, porque Israel parece ter a pele muito mais fina quando se trata do que está acontecendo com ele. Bem, sabe, no passado sempre ouvíamos falar de como os israelenses eram brilhantes em Hasbara. Na verdade, eles são bem tolos, bastante ingênuos e ignorantes, e até mesmo sua política atual de guerra perpétua. Uma guerra prolongada. Os iranianos querem estender esse conflito porque desejam que os Estados Unidos sejam punidos. Eles querem garantir que uma guerra como essa não aconteça novamente. Os israelenses, porém, parecem não entender que quanto mais tempo isso durar, a cada dia que continua, o mundo se volta ainda mais contra eles. Como eu dizia antes, quando a economia global entrar em colapso, as pessoas vão dizer que isso foi causado por Trump e Netanyahu e que tudo se resume ao sionismo. Pessoas ao redor do mundo atribuirão seu sofrimento ao regime israelense e ao sionismo. Elas já o veem como um regime genocida e monstruoso por causa de Gaza e agora também por causa do Líbano e da guerra não provocada contra o Irã. Mas agora, além de tudo isso, vai haver miséria global. Estamos apenas vendo o começo do que está por vir. Haverá uma enorme convulsão nas próximas semanas. E não vai ser bonito. E sabe, eu não fico feliz com isso, porque pessoas em todos os lugares, todos nós, seus telespectadores, seus ouvintes, todos serão afetados de forma negativa, mas todos vão atribuir isso ao regime israelense. E além disso, o regime israelense é pequeno, fraco, vulnerável. Sua força vem de todo o apoio que recebe do Ocidente e dos Estados Unidos em particular. Bem, se houver uma crise econômica global, não tenho tanta certeza de quanto o público americano irritado vai aceitar continuar apoiando o regime israelense como se tudo estivesse normal. Então não sei se isso é um movimento inteligente por parte do regime. Acho que, na verdade, isso vai prejudicá-lo bastante. Mas isso é, mais uma vez, a arrogância do império. Eles se superestimam e subestimam todos os outros. E no fim das contas, é assim que os impérios colapsam. Já vimos, nas últimas 2 décadas, como o Império Americano vem declinando, e acho que agora, com esta guerra, ele vai descer ladeira abaixo muito mais rápido do que qualquer coisa que já tenhamos visto antes. Sim, e o apoio a esta guerra já é muito baixo. Vai ficar ainda menor. E mesmo assim, temos o governo Trump, o próprio Donald Trump, pedindo, acredite se quiser, professor Morandi, um orçamento de defesa militar de 1,5 trilhão de dólares, entre aspas, argumentando que todo o resto precisa ser cortado para que isso aconteça.
apesar do fato de que esta guerra já não tem apoio público de nenhum tipo de maioria, muito menos de uma pluralidade. É um apoio minoritário. Está só piorando. E vai piorar quando aquelas condições que o senhor mencionou, professor Morandi, se manifestarem e que já estão acontecendo. Então, à medida que a economia entra em declínio e as pessoas pagam mais no posto de gasolina, ele quer tirar mais dinheiro do povo e entregá-lo ao complexo militar industrial que é controlado por um punhado de bilionários. Mas sabe, eu acho que a realidade vai, a menos que Trump recue seriamente. Eu acho que os eventos que estão por vir, as dificuldades econômicas globais que se aproximam, vão mudar as coisas de maneiras que simplesmente não podemos prever agora. Não. Nós só vemos o que já está evidente, que apesar de tudo que foi investido nos 1,5 trilhões de dólares, isso soa como um apelo. Precisamos disso para reconstruir tudo o que perdemos. Mas essa não é a realidade. Não é tão simples assim. Como muitos analistas neste programa já comentaram, não dá para simplesmente jogar dinheiro em fábricas destruídas, sistemas Patriot destruídos, bases militares destruídas. Não dá para fazer isso. É isso. Sabe, antes de tudo, uma coisa que devo destacar é que a região do Golfo Pérsico vai ficar muito quente, muito em breve. Vai haver areia, vai haver tempestades de areia, vai ser seco, e todos esses são países desérticos. Na verdade, no Irã, neste momento, apenas nas primeiras semanas da guerra, tivemos neve, muita neve ao norte de Teherã e nas montanhas. Também tem chovido bastante nas últimas semanas, então as montanhas aqui estão cheias de neve. Se você olhar para as montanhas em Teherã, é uma vista muito bonita. Is the Hids go for path? He them tent, ne vai within this stand. These are all deserts, and it's going to get hot very fast. And if there is escalation and the United States destroys our... E se houver uma escalada e os Estados Unidos destruírem nossa infraestrutura crítica, se ela for destruída do outro lado do Golfo Pérsico, todos terão que partir. Dezenas de milhões de pessoas terão que se mudar. Mas além disso, todas essas armas americanas que eles colocaram aqui, as mais sensíveis, jatos e assim por diante, serão todas severamente afetadas pela areia. E vai ser muito caro consertar todas elas. Então, se alguém acha que aquele $1,5 trilhão de dólares vai ser destinado a armas futuristas, eu acho que boa parte disso vai acabar sendo usada para consertar os caminhões, os veículos, os equipamentos, os aviões e tudo mais, porque as coisas vão se deteriorar muito rapidamente. Sim, e ao longo de vários anos, todos lembrem-se, ao longo de vários anos, em uma quantidade muito limitada, é assim que o complexo militar industrial funciona. Eles maximizam. E eles não têm a infraestrutura aqui para proteger seu hardware. Eles não estão em bases militares, porque o Irã destruiu todas essas bases. Então estão no deserto, a oeste da Arábia Saudita, na Jordânia e em outros lugares. Quando travaram a guerra contra o Iraque, ou ambas as guerras, trouxeram infraestrutura para uma permanência de longo prazo, a fim de proteger seus ativos. Mas aqui eles simplesmente se apressaram e não estão em locais onde normalmente ficariam. Isso vai gerar custos ocultos que simplesmente não estão sendo calculados. E também, o custo agora. Veja, essa guerra está custando, não sei, alguns bilhões de dólares por dia. É muito mais do que isso. O petróleo, o gás, o fertilizante e os petroquímicos que essas ditaduras familiares árabes não estão exportando neste momento. Todos eles estão prejudicando a economia dos Estados Unidos, porque grande parte do dinheiro vai para ações e títulos norte-americanos. Muito desse dinheiro também é usado para comprar armas dos Estados Unidos, que eles nem conseguem usar, porque não tem, sabe? Eu achava que eram 400 mil pessoas. Como é que vão usar todos aqueles aviões? Basicamente é para propinas, comissões, para os dois lados, sabe? Pessoas influentes no governo dos Estados Unidos, príncipes deste lado. Então, esse dinheiro, sabe? Esse dinheiro não está disponível em lugar nenhum.
porque eles não estão ganhando nada e a infraestrutura deles está sendo danificada. E se for destruída, então tudo muda. Portanto, há um tipo de dano em múltiplas camadas à economia dos Estados Unidos que vai se revelar gradualmente com o tempo. Sim, e há 2 pontos finais sobre os quais quero que você comente. Há uma pergunta do público, mas antes quero compartilhar uma notícia de última hora. Então veja, fechando o ciclo, enquanto conversamos, muitas coisas estão sendo reveladas. Patrícia Marins, que é muito confiável e faz um excelente trabalho independente sobre assuntos militares e geopolítica, publicou o seguinte: o DD Geopolitics, um amigo do programa, divulgou uma imagem que não vou mostrar aqui por questões de censura, mas eles já publicaram uma imagem que, segundo eles, prova que em um dos C-130 abatidos pelo Irã, nessa chamada operação de resgate, havia um americano, um piloto dos Estados Unidos, que foi essencialmente incinerado. Você pode ver isso, então todos podem conferir depois, se quiserem, no DD Geopolitics. Mas de qualquer forma, a professora Marins está divulgando uma notícia sobre como as forças dos Estados Unidos tentaram usar uma antiga pista de pouso agrícola no Irã. O Irã já estava preparado para a emboscada. E então ela detalha todos os custos das perdas que o Irã conseguiu causar, em termos de helicópteros, das 2 aeronaves de transporte. E depois, quero dizer, só isso já é devastador. Professor Morandi, F-15s, A-10, drones MQ-9, outro A-10 danificado, helicópteros Black Hawk. Quero dizer, isso simplesmente não para. E isso é só nas últimas 72 horas, mais ou menos. Estamos falando de danos enormes, aquilo que deveria ser a Força Aérea infalível, imparável, invencível. Além de todos os danos às bases, todos os danos a Israel, todos os danos à infraestrutura do Golfo, petróleo, gás. Quero dizer, sim, afirmar que o custo é o que eles estão alegando. O 2 bilhões de dólares é ridículo. O 2 bilhões por dia? De jeito nenhum. Se você contar o que o Hezbollah está fazendo a Israel, eles destruíram mais de 100 tanques. Isso dá uns 600 milhões de dólares. Então estamos falando de uma quantia enorme de dinheiro. E o Iêmen, seu príncipe Oxmanid. O que vai acontecer, quero dizer, quando isso acontecer, veremos o petróleo. As pessoas acham que o mercado de petróleo está em crise agora, mas ainda não vimos nada. Então sua reação final é isso. E depois a última pergunta que um membro da plateia fez, acho que é a única, mas vou verificar. Não, há algumas, mas aqui está uma delas. Como o professor Marandi se sente em relação à maior parte do mundo estar ao lado do Irã? É realmente impressionante como o Irã se tornou popular em todo o mundo e como os sunitas foram ensinados pelos qatarianos, por Erdogan, pela Arábia Saudita e pelos Emirados a odiar os xiitas. Eles foram ensinados a ser sectários. E veja, esses regimes têm apoiado o ISIS, a Al-Qaeda e a guerra suja na Síria. Mas agora tudo está sendo exposto. Então vemos um enorme apoio entre os sunitas em todo o mundo ao eixo da resistência. Eles agora enxergam claramente a propaganda. Eles veem claramente as mentiras sobre a Síria e o Irã. Todos esses regimes estão apoiando ou continuam fazendo negócios como de costume com Netanyahu. E é o eixo da resistência que está fazendo os sacrifícios. Também vemos muita cooperação no Líbano. E entre os países do sul global, vê-se a esquerda e boa parte da direita apoiando o Irã. Na América Latina, na África e em toda a Ásia, incluindo a Índia, há muito apoio. Percebo que no Ocidente eu estava conversando com um dos seus convidados, alguém que já participou do seu programa antes, um amigo muito antigo meu, de 20 anos. Ele me dizia que no Ocidente há pessoas, não necessariamente a maioria, mas um grupo muito interessante, cujas visões sobre a guerra e sobre o Irã mudaram de forma dramática. Então veja, isso é resultado das próprias ações deles. O Ocidente tem se comportado de maneira tão descarada e vergonhosa em relação a Gaza, ao Líbano, aos palestinos, ao mundo inteiro.
regards to Lebanon, with regards to Palestinians, with regards to the entire world, but especially in these last Mas especialmente nesses últimos 2 ou 3 anos, a fachada, a máscara foi removida e as pessoas veem a realidade do que são as elites ocidentais. As pessoas no Ocidente também estão percebendo isso. Então o mundo está mudando, e é por isso que acho que as pessoas deveriam ler mais sobre o Irã. As pessoas deveriam ler, como eu disse, o livro Going to Tehran e coisas desse tipo. Elas verão que o Irã é, na minha visão, parte do eixo de resistência. Essas são estrelas brilhantes da humanidade. Não me incomoda se alguém me atacar, me xingar ou ameaçar me matar ou o que for. Eu não me importo. Fazemos o que temos que fazer, e é nisso que acredito. Acho que muitas pessoas estão começando a perceber que a propaganda é apenas propaganda. Mhm. Yeah, indeed, Professor Morandi. Sim, de fato, professor Morandi. Estou apenas colocando o restante dos superchats. Alguém perguntou se o piloto de resgate está vivo. Na verdade, não sabemos. Só temos informações do que Pete Hegseth e Donald Trump estão dizendo. Alguém levantou um bom ponto aqui. Fechar o Estreito de Hormuz e elevar o preço do petróleo acima de $200 estimularia o mundo a reduzir significativamente o uso de combustíveis fósseis e seria algo positivo na luta contra as mudanças climáticas? Quero dizer, o setor de energia renovável da China certamente vai prosperar por causa disso. Mas não sei se o senhor tem alguma reação. I don't know if you have any reaction to Yeah, that but this is not going to be a good thing. This is going to be tragic. Isso não vai ser algo bom. Isso vai ser trágico. Temos que sempre lembrar, o Irã não começou esta guerra. Se você assistir à mídia ocidental, vai achar que o Irã começou. O Irã não queria esta guerra. Em nenhum momento o Irã iniciou uma escalada. Em nenhuma fase. Eles esperaram por isso. E as pessoas criticam o Irã. Dizem, por que vocês não revidam? Mas os iranianos têm limites morais. Sim, a República Islâmica do Irã tem limites morais baseados em suas crenças religiosas. Ela tem limites morais. É difícil para muita gente. Os mulás no Irã, eles matam pessoas nas ruas, atiram nelas dia e noite, e todo esse absurdo. As mulheres são as que estão preservando a revolução. The women are the ones who are preserving the revolution. They're the ones on the streets every night, on the streets in the cold. Elas são as que estão nas ruas todas as noites, lá fora no frio. Chove e neva, está frio. Teherã é fria, ainda está frio. O Irã não é todo deserto. Temos florestas no norte e há muita neve nas montanhas ao redor de Teherã neste momento. E essas jovens, lembrem-se, estou falando das jovens, estão nas ruas sob chuva e neve. Há menos neve agora, mas ainda chove. Tivemos chuva forte ontem e anteontem em Teherã. Elas estão ruas, sob o mestre morte onde estou frontier. Most, it's both versus cosmotes with thanks. Monsters, these pilots, they fire missiles at them. So, Então, veja, todas essas narrativas sobre o Irã são bobagem. Mas sim, o Irã tem limites morais, então eles esperam que o outro lado escale primeiro. Mas quando o outro lado realmente escala, eles revidam com força, como quando atingiram nossas plantas petroquímicas e a ponte outro dia, ontem e anteontem. Todos esses eram alvos civis, agora os iranianos retaliaram. Mas o que os iranianos fazem? Eles anunciam com antecedência que vão atacar, mesmo sabendo que isso ajuda o outro lado a preparar suas defesas. Ainda assim, eles avisam antes. E eles têm atacado plantas petroquímicas e outros locais em alguns desses países do Golfo Pérsico, porque acreditam ter um senso de moralidade. No Irã, nós não queríamos essa guerra, ela nos foi imposta. Mas com sorte, com a derrota de Trump, esse louco e psicopata, e de Netanyahu, o grande mal, e do sionismo, o grande mal do nosso tempo, teremos paz. Mas não. Se de repente você tira o petróleo, o gás, o fertilizante e os petroquímicos das pessoas, isso vai criar uma catástrofe global e provavelmente fome. Então as pessoas precisam pressionar o regime de Trump para pôr fim a essa loucura. Vamos ver o que acontece. Alguém levantou a questão de que 2 MC-130 podem transportar 180 paraquedistas, ou 120, se houver equipamento. Então, o que eles estavam fazendo quando pousaram? Apenas para serem abandonados ou destruídos? Isso significa que, claro,
Não sabemos exatamente quantos estavam a bordo, mas é provável que haja muitas baixas se não conseguirmos contabilizá-los de forma alguma. Mas também, sabe, pode ter havido mais vítimas. Pode ter havido muitas vítimas, eu não sei. E se a história do piloto for verdadeira, então isso indica que eles não estão dizendo a verdade. Mas por que tantas tropas? Exatamente. Então, isso é mais do que apenas isso. É o que os iranianos estão dizendo. Eles estavam planejando algo, e não Matt. Parecia que eles estavam testando. Quer dizer, não seria surpresa se estivessem usando o caso do piloto do F-15 abatido como uma espécie de teste para algo. Sabe, até onde eles podem ir? Kokuramaram Taistepitsnesto is a strength, August Maming. Sim, É por isso que eles foram removidos. Sim. E foi um fracasso total. Quero dizer, só a aeronave já foi um desastre. Imagino que mais informações vão surgir, professor Morandi, à medida que os detalhes forem aparecendo. Mas quero agradecer a todos que nos enviaram superchats. Façam perguntas, claro, isso é ótimo. Pessoal, como vocês sabem, o professor Morandi disse várias vezes durante essa transmissão que havia bombas sobrevoando, muito perto. Ele está trabalhando muito aqui. Então, se vocês quiserem que a voz dele continue sendo ouvida depois desta live, cliquem no botão de curtir, porque isso mostra ao YouTube que este vídeo vale a pena ser assistido depois que terminarmos ao vivo. Façam isso. É a melhor coisa gratuita que vocês podem fazer. E claro, vocês podem apoiar esse programa na descrição do vídeo abaixo. Eu volto amanhã com Justin Power e John Elmer. Eles vão fazer uma entrevista de situação e vamos falar sobre o cenário militar que eles vêm acompanhando. Amanhã, segunda-feira, 6 de abril, às 16 horas, horário do leste. Professor Morandi, algo que o senhor queira dizer antes de encerrarmos? Não, nada. Apenas obrigado e agradeça ao seu público por ouvir. Ninguém deveria jamais se desanimar. Essa é a realidade da existência humana. Devemos simplesmente fazer o que temos que fazer. E se fizermos isso é o suficiente. Às vezes as pessoas ficam deprimidas ou desanimadas. Não deveriam. Ou sentem culpa pelo que o governo delas está fazendo. Mas se estão resistindo, se opondo, sendo ativas, conscientizando, não tem nada do que se envergonhar ou pelo que se desculpar. Porque não é a responsabilidade delas. Sim, ótima maneira de encerrar o programa. Pessoal, deixem o like antes de sair. Vamos ficar fora por um tempo, mas voltaremos.